Bom dia a todos vocês. Pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Estou tendo um tempo livre hoje, então eu quero fazer mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre a violência. A violência. A gente sabe que a violência é um câncer social que tem que ser combatida, né, pelo rigor da lei. No rigor da lei. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de violência, devemos fazer duas perguntas. A primeira pergunta, pessoal, é a seguinte: o indivíduo, ele nasce assim? A violência, ela é inata? Primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: ou o indivíduo aprende esse comportamento violento? Isso é algo adquirido ou adquirido? Então, vamos lá. Pessoal, a violência, ela tem que ser combatida em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Para isso, o processo de socialização do indivíduo também é fundamental. Para quem não sabe o que é o processo de socialização, eu tenho um vídeo aí que já lancei no meu canal, né? Olha lá o que é processo de socialização ou processo de socialização, que eu explico o que é isso. Mas vamos lá. Pessoal, quando falamos de violência, né, há diversos tipos de violência. Como, por exemplo, tortura, violência psicológica, temos violência sexual, violência física, temos também, podemos dizer, trabalho infantil, temos tráfico, né, de crianças e de adolescentes, e entre outras formas de violência. Temos também outras formas de violência. Mas vamos lá. Pessoal, quando estudamos a questão da violência, estudamos também a questão da natureza, né, do indivíduo. E quando falamos dessa questão, vemos que há alguns filósofos que tratam dessa questão, como, por exemplo, o filósofo Rousseau. Rousseau, ele disse que o indivíduo, ele nasce bom, é a sociedade que o corrompe. O indivíduo nasce bom, a sociedade o corrompe, falou esse filósofo. Só que há outro filósofo, né, outro teórico, chamado de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vai dizer que o indivíduo, ele nasce mal. O indivíduo é mal por natureza. É mal por natureza, vai dizer esse teórico. E, sendo assim, as leis são fundamentais para colocar freios na natureza humana, nesse lado primitivo e obscuro que o ser humano tem. Já tem outro estudioso chamado de John Locke. John Locke vai dizer que o indivíduo, quando nasce, é como uma página em branco e depois vai escrevendo, né, toda a sua história. Mas vamos lá. Com relação ainda à natureza do ser humano, ou à condição humana, existe outro pensador muito conhecido do meio acadêmico, chamado de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele diz o seguinte, que ou seja, desculpa, deixa eu organizar a frase. Ele diz o seguinte, é uma frase célebre que todo mundo conhece. Ele diz: a existência precede a essência. Então, ele está dizendo o quê? Que, primeiro, o indivíduo existe para depois vir a essência, depois ele ser, né? Então,
O filósofo ele está dizendo que o ser humano ele vai escrevendo a sua história, né? Por ele ter o livre-arbítrio, ele vai escrevendo a sua história. Por essa capacidade que ele tem de escolha, né? Ele pode escolher o bem ou o mal, pelo livre-arbítrio que ele tem. Há outro filósofo também, né? Esse filósofo ele é um filósofo alemão, existencialista, chamado de Martin Heidegger. Então, vale lembrar para vocês que, diferente, né, de outros filósofos, a opinião desse filósofo é a seguinte: ele vai dizer que definir o que é ser humano tem possibilidade. Só que ele coloca a pergunta de uma forma que para ele coloca essa pergunta de uma forma que para ele não tem como definir o ser humano. Ele coloca a pergunta da seguinte forma: como é ser humano? Vocês perceberam que há uma diferença entre o que é ser humano e como é ser humano? Então, quando ele faz essa pergunta, pessoal, ele diz o seguinte, ele quer dizer o seguinte, que o ser humano não pode ser definido. Porque quando ele pergunta como é ser humano, ele está dizendo o quê? Que o ser humano, ele está sendo. E não tem como definir porque o ser humano tem hora que ele está triste, tem hora que ele está alegre, ele se retrai, né? Ele evolui, ele involui, né? Então não tem como definir o que é o ser humano, a não ser na sua morte. Porque na morte não tem como o ser humano ser mais. Então olha só, né? Esses teóricos falaram isso sobre o ser humano, sobre a natureza do ser humano, sobre a condição do ser humano. Mas vamos ver o que a religião fala acerca do ser humano? Pessoal, quando a gente lê o livro da criação, o livro de Gênesis, percebemos que, por algumas vezes, Deus diz assim: e fez Deus divisão entre a luz e as trevas, e viu que era bom. E depois ele fala a palavra bom diversas vezes. E também na questão do homem, ele diz que o homem era bom. O homem era bom. Na questão da teologia, tem-se uma palavra chamada de inocência, período da inocência. Ou seja, antes de Adão pecar, né, tanto Adão e Eva viviam no período da inocência. Então não havia maldade alguma. Mas depois que Adão desobedeceu a Deus, a maldade entrou no seu coração, né? E a partir daí o homem passou a ser mal. Passou a ser mal. Porque quando olhamos, né, um dos exemplos máximo, né, é a questão de Caim e Abel. Quando Caim matou o próprio irmão Abel. Então vemos aí a maldade já no coração do homem e a violência de um ser humano para com outro, né? E quando lemos a história, tanto religiosa e também secular, vemos que o ser humano vem praticando violência de forma, eu posso dizer, de forma sem precedentes, né? Vem praticando violência sem precedentes. Mas vamos lá. O que Jesus Cristo falou sobre a questão da natureza humana? Houve um momento na história, ou a Bíblia, né, relata essa história, que um certo rico, um jovem rico, chegou até Jesus Cristo e disse assim: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Só que Jesus respondeu assim: ninguém é bom, senão Deus.
Mas espera aí, qual é o antônimo de bom? O antônimo de bom é mal. Então, se Jesus Cristo disse que ninguém é bom, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Que o ser humano é mau, após a queda de Adão. Outro exemplo que a Bíblia dá é quando Jesus Cristo está com seus discípulos, né? E por eles serem judeus, né? Eles tinham o costume de toda vez que ia comer alguma coisa, lavarem as mãos. Só que quando eles foram comer, um dos discípulos foi lavar as mãos. Aí Jesus Cristo disse assim, o que entra para dentro não contamina o homem, porque o que contamina o homem é o que sai de dentro para fora. Aí Jesus vai falar adultério, homicídio, roubo e diversas coisas, né? Então, pessoal, mais uma vez aqui Jesus Cristo Jesus Cristo mostra, né, que o ser humano ele tem características más. O homem ele tem essa característica, né? A natureza do homem é terrível, é terrível. Mas vamos lá. Então, pessoal, quando falamos da questão da violência, vem uma pergunta à mente. O indivíduo, ele nasce assim, violento, ou ele aprende a ser violento? A gente tem que partir de alguns pontos. A questão do aprender é muito forte, né? Há muitas pessoas que ficam com essa opinião de que o indivíduo é violento porque ele cresce em um ambiente violento. Ou seja, às vezes ele cresce em um ambiente vendo o pai espancar a mãe, o pai espancar os filhos, né? Ver o pai ser agressivo física e verbalmente. Então, ele futuramente vai ser um espelho do pai, né? Então, há muitas pessoas que ficam com essa ideia de que o indivíduo ele não nasce violento, né? Ele aprende a ser violento. Ele aprende a ser violento. Então, pessoal, devemos conscientizar, né, as pessoas, e principalmente as crianças, os adolescentes e os jovens, de que a violência é um câncer social, de que ela precisa ser banida, de que a sociedade, de forma alguma, não pode dar espaço à violência de nenhuma forma. De nenhuma forma. Tem que acabar isso, né? Porque a violência, ela é danosa, ela é letal e ela prejudica nem só a mulher, nem só a criança, nem só o adolescente, como também qualquer ser humano, não é verdade? Então, pessoal, foi mais um vídeo para vocês aí sobre violência, né? Peço a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e irei fazer mais vídeo para vocês. Boa tarde!